Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Como é bom poder ver você aqui esta noite. Como é bom podermos estar aqui juntos para adorar, louvar, cultuar o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Como é bom poder adorarmos juntos. Como é bom ouvir a igreja cantando, exaltando e adorando o nosso Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos ler juntos até o verso 21, mais uma vez, vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém. Feche seus olhos. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor por mais esse momento agora. Deus amado e Deus santo, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através dela nesse momento. Muito obrigado, Deus, por todo o andamento desse culto e a forma como o Senhor já vem falando, ministrando aos nossos corações. E que o mesmo Espírito, Deus, que tem falado, continue a falar. Agora, Deus, ó Pai, através da explicação, da exposição da palavra do Senhor. Nós oramos e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos dando sequência à nossa última série de mensagens, olhando para a saúde de uma igreja. Estamos na última, na 10ª marca nossa como igreja. E estamos concluindo com o tema sobre a marca do culto, a adoração da igreja. Entendendo a importância da adoração, o porquê nós, como igreja, precisamos cultuar o Senhor, precisamos adorar o Senhor. O culto que Deus quer é o título da nossa série. E como vimos semana passada, esse culto é o culto que Ele mesmo estabelece e nos convoca a Ele. Nosso Deus foi quem estabeleceu o culto. E é esse mesmo Deus quem nos chama a adorá-lo, quem nos convoca a adorá-lo com tudo aquilo que nós fazemos e participamos no nosso culto. É o nosso Deus quem nos chama. E hoje nós vamos perceber que o culto que Deus quer é também o culto que tem o conhecimento do Filho como o intermediário desse culto. O culto que Deus quer é o culto feito por intermédio do Filho, que tem Jesus como mediador, que tem Jesus como centro do culto, que tem Jesus como sendo o caminho, a base do culto, pelo qual tudo que acontece no culto e na adoração passa por Jesus e é encaminhado por Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos ver e nós vamos analisar e olhar para o texto de Hebreus, que nos traz lições valiosas. Nós podemos aprender duas coisas muito importantes aqui nesse texto. Duas verdades, duas possessões, duas coisas que a palavra de Deus garante à igreja e que muitas das vezes nós nos esquecemos e não podemos continuar nesse esquecimento. Então eu gostaria que você se atentasse para aquilo que nós vamos ouvir nesse momento. E esta carta é uma carta muito interessante. A carta aos Hebreus, ela é dividida em dois grandes blocos. Nós temos um primeiro bloco que nós chamamos de seção dogmática da carta. É uma seção onde o escritor ele faz poucas exortações.
Nós não vamos ver tantas exortações práticas, nós não vamos ver tantas recomendações, tantas chamadas à mudança no primeiro bloco da carta aos Hebreus. Na verdade, o que nós vamos ver é uma grande sessão dogmática, teológica, de inúmeras coisas sendo ali ensinadas ao povo e à igreja. É isso que nós percebemos nessa primeira parte. E na segunda parte do nosso texto, na segunda parte da carta, nós vamos perceber já um bloco, uma sessão, um tanto quanto mais prática, cheia de exortações. Enquanto na primeira eram muito poucas exortações, a segunda parte da carta aos Hebreus, ela é abarrotada de exortações. Ela é abarrotada de chamamentos para uma mudança, de chamamentos para uma transformação. A segunda parte, ela traz isso, e esse segundo bloco, ele se inicia exatamente no primeiro versículo que nós acabamos de ler. Versículo 19 do capítulo de número 10. Aqui começa toda a parte prática do nosso livro, da nossa carta, toda a parte prática. E fica muito evidente essa mudança de narrativa quando nós lemos logo as primeiras palavras aí que o escritor nos diz: tendo, pois, irmãos. Queridos, eu gostaria que você, ao ler a Bíblia, a partir de hoje, você desse muita atenção a essa palavrinha, pois. Dê atenção a ela. Porque o que o autor vai escrever a partir dessa palavra tem muito a ver com aquilo que você acabou de ler. Quer dizer agora que bem provável que ele vai passar a aplicar tudo aquilo que ele acabou de falar. É como nos sermões aqui que nós ouvimos todos os domingos, quando eu disse, olha, quais são as aplicações para as nossas vidas? Tendo, pois, ouvido toda a exposição, o que a gente aprende? Como nós aplicamos tudo isso? É basicamente isso que os escritores bíblicos fazem quando eles usam essa palavrinha, pois. Então, tendo, pois, explicado e falado sobre um monte de coisa nos blocos anteriores, e nós vamos ver algumas delas, o autor de Hebreus ele passa a trazer aplicações e exortações à vida da igreja. Ele nos remete ao que foi falado anteriormente e aplica tudo isso agora na vida dessa igreja. Então, o nosso texto é um texto de aplicações. O nosso texto é um texto de exortações, de chamamentos práticos para a igreja. E o texto ele tem um bloco contínuo, e esse bloco nós percebemos duas lições muito importantes. Podemos dizer que esses três versos, 19, 20 e 21, resumem em linhas gerais todo o conteúdo teológico dessa carta. Todo o conteúdo vai ser resumido nesses 3 versos. Tudo aquilo que o autor havia falado anteriormente, ele resume agora para nós. E 2 lições, 2 privilégios, 2 posses são mencionadas aqui nesse texto. E a primeira tem a ver com acesso. Algo que se tornou acessível. Um primeiro privilégio, uma primeira posse dada à igreja. E é o que o texto, então, nos diz. Esse primeiro privilégio, o acesso, está relacionado a uma palavra muito importante do versículo de número 19. E a palavra foi traduzida aí no nosso texto como intrepidez. Essa palavra ela é muito importante. Essa palavra ela é muito importante para o nosso entendimento aqui. Ela foi traduzida como intrepidez, e se você usa a versão NVI da Bíblia, você vai ver que ela foi traduzida por confiança, na versão NVI. E é interessante que o termo original no grego, que é o termo parresia, esse termo ele pode significar as duas coisas, intrepidez ou confiança. Na verdade, no significado real, esse termo quer dizer as duas coisas. Então, para a gente entender melhor o que é essa palavra, seria interessante se nós misturássemos a tradução que a nossa revista atualizada colocou, como intrepidez, mais a tradução que a NVI usou,
que é confiança, porque esta palavra ela simboliza, ela significa essas duas coisas para nós, tanto intrepidez como a confiança. A primeira de uma forma um tanto quanto subjetiva, ousadia, intrepidez, e uma outra mais objetiva, que é esta confiança em uma autorização que foi concedida, em uma oportunidade que foi dada. O aspecto aqui dessa ousadia, dessa intrepidez, ela vem num primeiro momento, e ela traz para nós um grande propósito, dentro daquilo que o autor quer nos ensinar aqui nesse texto. Cristo, como sumo sacerdote, ele autorizou a nossa entrada no santuário do céu, e isso nos conduz a uma ousadia e ao mesmo tempo confiança, à medida que nós entramos nesse santuário. As duas coisas significam aqui para nós intrepidez e confiança, ou ousadia e confiança. Porque Cristo, então, nos permite, precisamos agora ter esta intrepidez, precisamos agora ter esta ousadia e confiar no acesso que foi dado por Cristo Jesus. E fazemos isso à medida que nós entramos nesse santuário, nesse Santo dos Santos, que o texto aqui menciona. Ousadia e confiança, porque este novo acesso a Deus estava além da capacidade de compreensão de todos os crentes. Além. Queridos, vamos fazer um exercício de nos lembrarmos sobre aquilo que nós aprendemos na Bíblia, sobre esse local chamado de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Vamos tentar fazer uma recapitulação, para a gente perceber que essas palavras, este ensinamento era algo que estava além da compreensão. Como assim agora qualquer pessoa? Como assim agora nós temos acesso? Será algo que para nós estava vedado, interditado. Só para nós entendermos um pouco, os leigos eles não podiam ir além do pátio. O templo era dividido em Santo dos Santos, pátio, e também tinha ali os pátios externos. Assim era basicamente a divisão do templo no mundo antigo, no tempo de Jesus e também no Antigo Testamento. Os leigos, então, não podiam ir além do pátio de Israel no santuário. Eles não podiam. Os sacerdotes, eles não podiam ir além dos pátios externos. Os sacerdotes, eles não podiam. Apenas uma única vez na vida, a alguns deles era concedida a oportunidade. Isso acontece com Zacarias, conforme é mencionado lá em Lucas 1, que era o turno dele. E ele, como sacerdote, podia agora ir além desse pátio externo. Uma vez na vida, um sacerdote tinha esse acesso. Até então, no normal, eles só podiam ficar na área externa. Eles podiam ser escolhidos, então, para ministrar no lugar santo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Então pensa, existe uma classe de sacerdotes que podem entrar uma vez por ano. Os demais sacerdotes entram uma vez na vida. O resto do povo não chegava nem perto. Estava além da compreensão deles do que era isso. Então, enquanto eles provavelmente ouviam a leitura desta carta, eles imaginavam, o que quer dizer tudo isso? Algo que até então a gente não passava nem perto. Agora, o texto diz que nós temos acesso. A carta diz que nós temos acesso a esse local. Uma vez por ano, então, somos sacerdote, representando toda a nação de Israel, e não a si mesmo. Ele podia entrar no Santo dos Santos. Então, assim, o pensamento de que o novo pacto, que nessa nova aliança, os crentes tinham acesso constante à própria presença de Deus, era algo praticamente inimaginável.
Como imaginar algo? Nós agora temos acesso completo, permanente à presença do Senhor. Como imaginar isso? Como pensar nisso, sendo que antes era algo tão distante de todos nós? Por isso eles precisavam ter confiança. Por isso é necessário ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, com base no sacrifício de Cristo, ou seja, como o texto diz, pelo sangue de Jesus, precisamos com ousadia e confiança entrar no Santo dos Santos. É isso que o verso 19 nos ensina. Com muita ousadia, com muita confiança, porque o sangue de Jesus nos permitiu. E temos uma base fundamentada para essa verdade. Hebreus capítulo de número 6, verso 19 e verso 20. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma âncora, é uma base firme e sólida. Cristo, Ele é o nosso precursor. E Ele entrou, e porque Ele fez isso, o acesso agora a nós foi dado. Ele, Cristo, se tornou não só o precursor, mas o próprio texto de Hebreus vai dizer que Ele é o Senhor do santuário. Hebreus 8, verso 1 e 2. Veja o que diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Ele é o Senhor do tabernáculo. Ele é o Senhor do santuário. E assim, o livro de Hebreus continua nos ensinando que Ele comprou a nossa redenção, Hebreus 9, verso 11 e verso 12, que diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele garantiu o acesso. Ele é agora o ministro, o Senhor do santuário. E ali Ele comprou redenção eterna. Nós agora acompanhamos a Cristo. Entramos no Santíssimo por um novo e vivo caminho, conforme o texto nos diz. E o que significa isso? O que significa esse novo e vivo caminho? Como eu disse anteriormente, nenhuma pessoa sobre a sua própria autoridade, ela jamais foi autorizada a entrar no Santo dos Santos. Nenhuma pessoa. O ato sumo sacerdotal de Jesus Cristo, de oferecer o seu próprio sangue como um substituto para cada um de nós, Ele proporcionou agora um novo e um vivo caminho. Porque não havia possibilidade nenhuma de alguém, por vontade própria, entrar nesse local. Cristo proporcionou. Por isso a entrada agora, o escritor diz que é um novo e um vivo caminho. É um caminho que não existia. É um caminho que não era possível. Mas pelo sangue de Jesus se tornou possível. Porque Ele é o sumo sacerdote, se tornou possível. Porque Ele é o Senhor do santuário, se tornou possível. É uma nova entrada. É uma nova vida, uma nova possibilidade, é uma nova aliança. E este é o coração da nova aliança, fundamentada no sangue e no corpo de Jesus. Ele mesmo diz isso.
Lucas 22:20, ele vai dizer: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Este é o cálice. E por esta nova aliança, eu crio agora um novo caminho ao nosso Deus. Por isso ele mesmo se auto-intitula de o caminho, de a verdade e a vida. E ele diz que agora ninguém mais vai ao Pai, se não for por ele. Ninguém mais vai. Esse é o primeiro privilégio, queridos. Um acesso garantido para todos nós à presença do nosso Deus. Dado por Jesus. Comprado por Jesus. O culto é por intermédio do Filho, porque o Filho é o acesso. O Filho é o acesso. E o segundo privilégio que nos é garantido é que, além de um acesso, nós temos um grande representante, que é chamado aqui de o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus. O próprio Filho de Deus se encarnou. E ele se entregou como um sacrifício expiatório, por mim e por você. É o próprio Filho quem fez isso. E ele nos purifica dos pecados e nos trouxe perdão. Então agora o grandioso sacerdote, esse mesmo era uma denominação comum para o sumo sacerdote. Grande sacerdote, grandioso sacerdote. Como sendo talvez o maior de todos na época. Aqui isso contempla a autoridade suprema, maior, sendo o soberano Cristo, o maior e perfeito representante disso. E ele, com todo o seu poder, ele agora na pessoa de sumo sacerdote, ele está no céu e finalmente, de uma vez por todas, ele anulou todo o poder do pecado. De uma vez por todas. Não há necessidade de repetição de sacrifícios. Porque ele fez de uma vez por todas o sacrifício perfeito. Em certo sentido, isso nos leva ao capítulo 3 da carta aos Hebreus. Do verso 1 até o verso de número 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode. Não vou ler o texto agora, mas você pode acompanhar o que diz. Capítulo 3, verso 1 a 6. Onde Moisés é visto como honrado por servir na casa de Deus. Mas o texto vai dizer que Cristo tem maior honra. Porque ele não só serve, mas ele é o construtor da casa de Deus. O grande sumo sacerdote. Ele não só representa o povo diante de Deus, como ele foi quem erigiu, construiu santuário, não feito por mãos agora. Não feito por mãos. Por isso ele vai dizer a Pedro: Pedro, é sobre esta pedra, a pedra que eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Ele é o próprio santuário. No capítulo 3, verso 6, diz que Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Ele é fiel. No Antigo Testamento, a casa de Deus é o povo de Israel. Agora, a igreja assume essa qualidade. Ela se tornou a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo é soberano sobre todos nós. Sobre todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. O culto é por intermédio do Filho. Porque o Filho é não só o acesso, mas Ele é o sacerdote que nos representa nesse local. O nosso culto é aceito por Deus porque Cristo nos representa diante de Deus. O nosso culto chega ao Senhor porque Cristo nos representa diante do nosso Senhor. É somente por causa disso. E queridos, por que esta mensagem ela é tão importante para nós hoje? O que nós podemos aprender dessas duas lições? Desses dois privilégios, um acesso e um grande representante. O que nós podemos aprender? É interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Ao passo que os cristãos modernos passaram a rejeitar estudos bíblicos, escola bíblica dominical,
o culto a Deus ele tem perdido o significado. Porque a gente rejeita conhecer e aprender mais sobre Deus. Então, à medida que nós rejeitamos conhecer e aprender mais sobre Deus, isso aqui que nós fazemos vai perdendo significado, vai perdendo força. Me deixa apresentar pelo menos 2 motivos que vão me ajudar a comprovar minha tese. O primeiro motivo: todas as pessoas têm seus pressupostos. O que eu quero dizer com isso? Elas vão viver a sua vida, elas vão conduzir as suas famílias, elas vão conduzir os seus lares, elas vão trabalhar da forma mais coerente possível dos seus pressupostos, daquilo que ela crê, daquilo que ela acredita como verdade para a vida dela. Todas as pessoas têm. Alguns baseiam na sua própria vida, alguns baseiam nas suas próprias capacidades, alguns se baseiam em filosofias, mas todos nós, todo homem, toda pessoa tem seus pressupostos, tem aquilo que ele acredita, tem aquilo que ele tem como verdade para a vida dele. E ele vai tentar viver da forma mais coerente possível com essas verdades, com aquilo que ele entende como sendo verdade. Aquilo vai construir para ele as suas bases. E bases fortes nos permitem a enfrentar pressões fortes. Em contrapartida, bases não tão fortes, fracas, aí a pressão não pode ser tão forte assim, porque uma hora, às vezes a gente consegue resistir um pouquinho, mas uma hora a gente cede à pressão. E a gente não consegue suportar a pressão. Logo, logo, cede-se e tudo desaba. Porque pressupostos, bases não tão fortes. Então a pressão ela vai até certo ponto. Passou daquele ponto, não dá mais. A gente solta os pontos, solta o leme do barco, deixa as coisas desandar, chuta o balde para longe. Assim somos nós. Temos os nossos pressupostos, convicções, as nossas crenças, mas quando elas não são tão fortes assim, a gente não aguenta muita coisa. E o cristão é assim. O pressuposto do cristão, queridos, é a palavra do Senhor. É a Bíblia. O pressuposto do cristão é uma boa dogmática, uma boa teologia. E eu não estou aqui defendendo com isso, com essa afirmativa, de que todos nós, todos vocês aqui, precisam fazer um curso de teologia, ser um mestre, um doutor. Não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que a base para nós como crentes é conhecer a palavra do Senhor. É entender os fundamentos bíblicos. É entender a vontade do Senhor e ler a revelação de Deus para nós. Ter contato com ela, ter vida com ela, ter prática devocional. É conhecê-la. Este é o nosso fundamento. Esta é, para nós como cristãos, os nossos pressupostos, a nossa base, a nossa regra de fé e prática. Bases fortes, aguentamos fortes pressões. Bases não tão fortes, pressão demais, a gente cede. Por isso nós precisamos conhecer mais sobre o nosso Deus, para que o significado do culto ele não se perca. Porque nós precisamos ter embasamento, nós precisamos ter bases fortes, nós precisamos ter um cristianismo consistente, nós precisamos ter um cristianismo embasado, nós precisamos ter uma fé que sabe o porquê crê. Nós precisamos ter um culto que sabe porque adora e a quem adora. Assim deve ser o nosso culto. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, que é além desses pressupostos, há um outro motivo que anda de mãos dadas e que nos ajudam a perder o significado do culto. E esse motivo é que nós vivemos em um tempo em que não importa muito assim o que nós acreditamos, não importa. O mais importante para os nossos dias é como nós acreditamos. Não importa se você crê em Deus, o que importa é como você crê em Deus. Não importa se você crer na Bíblia, mas o que importa é como você crê na Bíblia. Se você ignora aquilo que talvez
não comunique tanto com os nossos dias, aquilo que talvez seja pesado demais para a nossa sociedade. Então, o que importa é como nós cremos e não no que nós cremos. O que importa é como nós acreditamos em Deus e não o que nós acreditamos em Deus. O que importa é o como, é a forma, é a maneira, e não a verdade. E não o absoluto. É isso que importa nos nossos dias. Porém, por muitas das vezes, a forma como eu creio exclui. Quando nós focamos na forma, às vezes nós vamos excluir aquilo que não nos agrada e incluir coisas que não estavam antes. Nós vamos querer colocar nas Escrituras significados que não tem nas Escrituras. E vamos querer tirar das Escrituras verdades que nós não suportamos. Muitas das vezes. Mais do que entender por que eu preciso cultuar a Deus, nós precisamos buscar e demonstrar formas de cultuar a Deus. Você pode cultuar a Deus do seu jeito. Você pode cultuar a Deus da sua maneira, como você bem entender, como você bem quer. Não importa tanto as músicas que se cantem, não importa tanto as formas com que se cantem, não importa aquilo que é feito, a palavra que se prega, não importa. Há formas melhores, há formas mais interessantes. Muitas pessoas buscam isso. E geralmente estas formas, elas têm uma tolerância pelas outras visões que são totalmente opostas à palavra do Senhor. Vou dar um exemplo bem recente. Um exemplo bem recente. A pandemia. Vamos tentar relembrar dessa época. Queridos, a pandemia, esse evento catastrófico, terrível, triste, nos levou a negociar questões que são basilares no culto. Você se lembra disso? Nós negociamos muitas coisas por causa disso. Muitas coisas. E a igreja, e lamentavelmente, falar um pouquinho baixo, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, negociamos muitas coisas. Colocamos muitas coisas. Inventamos muitas coisas. Pensamos algumas formas bizarras de achar que se cultua o Senhor. Nós inventamos o tal do culto online. E aquilo que talvez seria uma forma ali de continuar alimentando a igreja tendo ali uma devocional, uma vez, 2 vezes por semana, se tornou um substituto para o culto. Muitas pessoas cederam à pressão e vivem hoje do culto online. Muitas pessoas. Alguns inventaram até mesmo batismo online. Ceia do Senhor online. Perdeu o significado. Perdemos o significado. Coisas bizarras, porque não aguentamos a pressão. Não aguentamos a pressão. A base estava tão fraca que o atual momento foi difícil de suportar. E para muitos, aquele tempo, aquelas atividades que nós pensamos ali de última hora, no meio daquela correria, se tornou agora o fundamento delas. Para muitos, isso é lamentável. É triste, é triste. O culto, ele perdeu o significado central, e isso é triste. Queridos, nós vimos semana passada aqui que Deus nos convocou para juntos, como um corpo, com uma única voz, adorar, prestar um serviço de adoração a Ele.
Deus nos convocou, Deus nos chamou para adorá-lo juntos. E esse mesmo Deus, conforme o texto que eu e você acabamos de ler, nesse momento, garantiu acesso para mim e para você, na presença dele, através do Filho dele. Nós não podemos perder essas verdades de vista, da seriedade que é estar aqui juntos, adorando o Senhor. Isso aqui não é uma encenação, é uma resposta a um Deus que nos chamou. É uma gratidão ao Deus que, como diz Isaías 53, moeu o próprio Filho para abrir a porta do santuário, para a igreja poder o adorar. Nós não podemos perder essas verdades de vista. Nós não podemos perder a noção do que é estarmos aqui adorando esse Deus, louvando a esse Deus, que garantiu, e não só garantiu o acesso para você, mas como ele mesmo diz, que agora o seu Filho está lá à destra dele, me representando, te representando. Então nós não podemos criar substituições para o culto. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos criar subterfúgios para o culto. Não podemos fazer isso. O culto é mediante o Filho. E quando nós negociamos o culto, além de recusar a convocação celestial, nós estamos ao mesmo tempo dizendo: e daí para esse acesso? E daí que eu tenho um sumo sacerdote? E daí? É importante, meus queridos, compreendermos esta verdade hoje. É muito importante. É importante compreendermos que o culto, para que o culto ele não seja mais negociado, e nós nem venhamos nos esquecer do caráter espiritual do culto. E por que eu digo isso? Porque para muitos, e talvez para alguns de nós nos esquecemos do caráter espiritual do culto. E é um grande problema isso. Pois quando nós perdemos o caráter espiritual do culto, quando a gente perde isso de vista, quando a gente perde isso da nossa mente, nós adicionamos o culto a uma lista de atividades que nós precisamos fazer durante a semana. Talvez alguns de nós tenham lá um checklist de atividades semanais, e o culto a Deus está ali depois do ir ao mercado. O culto a Deus, o ir ao culto, está ali depois do ir à academia. E o ir ao culto está ali depois do fazer a lição de casa. E a gente tica o ir ao culto como nós ticamos o varrer a casa. E isso é triste. Isso é triste. Porque perdemos o caráter espiritual do culto. O culto se tornou uma atividade. O culto se tornou um programa. O culto se tornou uma rotina. O culto se tornou uma atividade, às vezes parecida com uma atividade secular. Não pode ser dessa forma. Francis Schaeffer, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte, que a mensagem central do cristianismo bíblico é a possibilidade de homens e mulheres se aproximarem de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Então não perca isso de vista. Um acesso foi garantido a você. Um grande representante foi garantido a você. Não perca isso de vista. Entendendo isso, o escritor ele nos diz aqui no verso 22 do nosso texto. Hebreus 10, 22. Ele então diz o seguinte: já que nós podemos entrar no Santo dos Santos
pelo novo e vivo caminho, já que nós temos um sumo sacerdote à destra do Deus Pai. Verso 22, o que ele diz? Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Não há outra coisa a se fazer. Não há para nós, igreja do Senhor Jesus, outra opção. Não há para nós. A opção para nós agora é nos aproximemos dele. Nos acheguemos a ele. A convocação foi feita. O acesso está aberto. O representante está a postos. Não é possível que os seus motivos para não cultuar a Deus sejam maior do que esses, para você cultuá-lo. Não é possível. Você foi convocado, o acesso está aberto e o representante está pronto à destra do Deus Pai. Não deixe que o culto perca para você o significado. Cresça no conhecimento. Entenda as verdades supremas. O culto é segundo o sacrifício do Filho, que permitiu a você um acesso magnífico, que antes era algo que nem se pensava, nem se cogitava. Nem se cogitava. E hoje a nós foi dado. E este mesmo, hoje, Cristo, Ele está representando você diante de Deus. O seu sacrifício foi por você. E para que você se aproxime do Senhor. Se temos uma convocação, se temos um acesso, e se temos um representante, queridos, nenhuma outra motivação pode ser maior do que isso. Nenhuma outra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Que nós não venhamos negligenciar e nem negociar isso. Essa oportunidade dada a nós para adorar o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. E nós vamos cantar sobre a obra e sobre o sacrifício de Jesus, que nos deu esse acesso, que é para nós esse sumo sacerdote. Nós vamos cantar isso nesse momento.